Olá, Idália, bom dia. Bom dia, Dália. Está ouvindo a gente? Consegue nos ouvir? Acho que ela está Sem microfone. sem microfone. Isso. Vou tirar o microfone. Ela pegou o Aí, cartão. microfone. Oi, Dália. Oi, Olá, bom dia. Bom dia. bom dia. Nos ouvindo direitinho. Show, show, bacana. Bora lá, e vamos começar a se apresentar isso. Vamos lá. Meu nome é Iris Alves. Eu sou nosso professor Adriel. Somos professores do curso SEDASP. Estamos hoje aqui para falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o racismo no século XXI. Com nossa convidada, Idália, ela pode falar muito melhor do que a gente nesse assunto. Ela tem uma vasta capacidade, um vasto conhecimento histórico de lições acadêmicas, inclusive, para trazer para a gente. Você pode se apresentar, Idália, para a gente? Posso sim. Bom dia, pessoal. Eu sou Idália Moraes, professora de História. Para apresentar para esse tema, racismo no século XXI, eu gostaria de falar um pouco dessa minha trajetória enquanto estudante e agora como professora. Eu sempre estudei em escola pública e depois eu fui fazer o meu pré-vestibular em um cursinho que também era dedicado para pessoas negras e pessoas oriundas de escola pública. E esse cursinho era interessante porque era de domingo a domingo. Então, de segunda a sábado à noite, então dava a possibilidade para quem trabalhava estudar, e domingo, de 8 da manhã ao meio-dia. E assim eu comecei a minha trajetória, e esse cursinho, eu sempre costumo dizer, aqui em Salvador, vou colocando 2 cursinhos assim que para as pessoas que querem ingressar na universidade e também querem trabalhar um pouquinho e entender mais a questão do racismo, a sua questão na sociedade, é o cursinho Baquita, que fica no Novo Horizonte, na Suarana, e também tem o Steve Biko, que fica ali no entorno do Pelourinho, que eles já ganhou sua sede própria, lá perto da Casa de Itália, lá no Campo Grande. E foi através desse cursinho que cada vez mais eu fui me dedicando, porque oriunda de bairros populares, eu não teria dinheiro suficiente para entrar no cursinho e me preparar. Então, essa foi uma das possibilidades e também que eu indico para vocês, e se também vocês souberem alguém que queira, bom procurar na internet, vocês que estão fazendo o curso, que é ligado à internet, então já tem um acesso maior para a questão dessas informações. E assim eu fiz, fui para a Universidade Católica, fiz primeiro um curso de filosofia, mas depois do curso de filosofia, diz assim que quando a gente começa a estudar, a gente não para mais. Aí eu fui fazer o curso de história e depois o curso de pós-graduação em História Pública da Bahia. E dentro dessa trajetória de ensino, foi fácil, professora Idália? Não. Não foi fácil porque eu trabalhava, todos os meus cursos que eu tenho foi com muito esforço, porque eu tenho que sempre estar escolhendo. Fiz faculdade particular e também após, então é muito investimento, mas é um investimento que vale a pena, porque para estar falando de racismo hoje, século XXI, e estar falando da possibilidade dos negros e negras ingressarem em uma universidade, é com muita correria e luta, mas essa é a nossa condição para estar barrando e chamando a atenção desse racismo estrutural. Então, na minha família, são 7 irmãos, só eu e minha outra irmã que foi para a universidade, eu fiz História e Filosofia e ela foi para fazer letras vernáculas, e estamos aí na luta, né? Cada dia fazendo um pouco e sempre nesse segmento da educação, porque eu penso que a educação é um dos viés para a gente, primeiro, ter consciência do que é a sociedade, o Estado,
ele coloca para as classes baixas, para as pessoas pretas, negras, como queiram chamar, mas também nós estamos aqui para lutar. E sei que hoje, segunda-feira, vocês estarem no curso, ouvindo, porque com essa pandemia é tudo pela internet, isso significa que vocês também querem, estão fazendo a sua história. E é isso aí. Bom, eu vou começar com uma pergunta. O que é o racismo, Idália, no século XXI? O áudio ele não está muito bom, não. Idália, o que é o racismo no século XXI? O racismo no século XXI é o mesmo de todo o tempo, desde a Constituição do Brasil, que é excludente. É esse racismo que ele é excludente e ele tira o direito à dignidade do outro. Nós temos o racismo, ele abrange etnias, não só a questão do negro, mas também outras denominações indígenas. Então, esse racismo ele exclui. E é um racismo que, para hoje, a gente sempre tem que debater. Quando a gente fala de racismo, a gente tem que estar falando do que é a injúria racial. Porque quando se comete algum delito, que a pessoa vai dar queixa e pergunta, é racismo ou é injúria racial? Então, para o século XXI, o racismo, hoje a gente sabe que ele é crime. Mas se eu perguntar a qualquer jovem que está aí assistindo, ouvindo agora, eu pergunto, você já conheceu alguém que foi preso e que ficou 5 anos preso porque cometeu a prática do racismo? Essa é a pergunta. E a questão é por quê? Porque quando se chega em uma delegacia, se pergunta o que foi mesmo que aconteceu. Então, a injúria racial é a ofensa contra um indivíduo. Então, você chamar ele, vai no jogo de futebol, como a Aranha chamou de macaco. Aí você está em uma escola, o colega começa a falar sobre a sua honra. Isso significa que é uma injúria racial, que para os tempos de hoje, eu penso que já poderia colocar também dentro dessa sacolinha do racismo e ter a mesma punição. E o racismo é dentro da categoria que ele impede um grupo de frequentar alguns espaços. Então, dentro desse racismo, para o século XXI, que embora estamos lutando, mas ele nunca perdeu a sua característica de deixar sempre uma imposição mais elevada, que falamos da questão da elite branca, e deixar uma outra parte sempre à margem, né? Sempre lutando ali dentro daquela falta de dignidade, porque todos perante a lei são iguais, mas a gente sabe que nós não somos iguais. E se a gente falar que somos iguais, nós estaríamos mentindo, porque se a gente olhar, você me vê, eu também te vejo, somos diferentes, mas a lei ela tem que ser para todos. Então, essa falta de exclusão para só um público, aí realmente dentro desse século XXI, ainda vem se passando pelas mesmas questões, se a gente for observar lá em 1888, com a abolição da escravidão. Tá, gente. Pronto. Show, bacana, Idália. Foi muito interessante o que você falou. Isso já dá um gatilho para o nosso próximo tópico. Esse tema não foi escolhido à toa, né? A gente teve vários acontecimentos lá fora, e inclusive aqui no Brasil, que trouxeram à tona esse assunto novamente. Infelizmente, a gente tem que ter esse tipo de acontecimento, a gente acaba esquecendo esse problema na sociedade e acaba que é necessário um outro gatilho para trazer à tona esse assunto de novo. Então, eu queria saber como é que você vê, qual é a sua visão do que pode ser feito perante esses acontecimentos atuais.
esses protestos, a situação lá fora, a situação aqui dentro. Eu quero a sua opinião quanto a isso. Os movimentos, esse período ele tá muito forte e eu vejo como ponto positivo. Ponto positivo, mas também tenho minhas críticas também. Então, vamos lá. Esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos em relação ao rapaz que foi morto, né? Que todo mundo acompanhou. Então, a população foi para a rua. O que foi que gerou esse movimento? Vidas importam. Esse movimento ele já tem um tempo, desde 2013, que esse movimento nos Estados Unidos ele surge. Mas o que é mesmo esse movimento de vidas importa, de chamar a atenção de outro? É um movimento, são grupos que atuam nessa questão da violência policial. Então, se a violência policial contra a população negra. E agora, com esse evento nos Estados Unidos, ganhou mundo, né? Aqui no Brasil também. E esse movimento, o diferente dos Estados Unidos para aqui também muitas pessoas se comoveram. Mas nós temos duas diferenciações aí. Nos Estados Unidos, as pessoas foram para as ruas. Se a gente observar, tinha pessoas negras, pessoas brancas, todo mundo lutando e dizendo que basta essa violência. As autoridades, no início, elas não deram muita ligança, mas depois começaram a fazer por causa da pressão desse movimento. Aqui no Brasil, esse movimento também foi muito forte, porque aqui no Brasil, todos os dias, se matam jovens, pessoas negras na periferia. Aqui no Brasil, a gente já sabe aonde é que essa violência ela aumenta. Nas periferias, jovens negros. Eu não sei se tem algumas mães aí assistindo, mas quantas das mães elas se preocupam quando o filho sai? A primeira coisa que ela pergunta é: pegou o documento? Porque ela sabe que o filho dela vai sair, mas ela não sabe se ele vai voltar por conta da violência. E qual é a crítica da professora Idália? A crítica é que, assim nos Estados Unidos, muitas celebridades negras se pronunciaram e realmente se engajaram nesse movimento. Aqui no Brasil, as pessoas negras que têm uma condição melhor, elas não se envolvem. Eu poderia aqui estar citando nomes, mas até por questões de ética, a gente traz a abordagem, mas deixa para cada um refletir. Quais são as personalidades negras que se envolvem nesse movimento para dizer que a ação policial no Brasil ela não pode acontecer? Eu não sei qual o meu tempo aí, viu, gente? Mas se tiver, vocês me avisam. Por quê? Porque a violência no Brasil, ela, assim como no mundo, ela é estrutural. Aqui no Brasil, esse Brasil começou quando? É muita violência. É a violência Portugal chegando aqui, investindo contra a população indígena, trazendo africanos para essa terra, botando africanos para trabalhar, para apanhar e não ganhavam nada. Quer dizer, essa violência está dentro da nossa história, como eu sou professora de história, dentro do processo de história tem essa questão, a história das mentalidades. Qual é essa mentalidade que as pessoas têm da violência? Tudo é a base da violência. E aí eu vou trazer uma experiência. A prima de meu esposo, ela veio passar o carnaval em Salvador, ela é negra, assistente social, servidora pública no Rio de Janeiro. E ela foi para a Barra ver o furdunço. Quando chegou lá, ela viu que os policiais já tinham prendido os meninos negros, mas estavam espancando. Aí ela foi lá. E quando ela falou com os policiais também iam investir contra ela. Ela falou: eu sou turista, sou do Rio de Janeiro. Ela se apresentou e ela disse ao policial: você não já aprendeu? Por que você está batendo
Isso são duas violências. E aí a gente observa que aqui no Brasil não basta, como a gente viu nos Estados Unidos, não basta só prender, ou tem que matar, ou tem que agir com mais rigor. Dentro da história também do Brasil existiu a revolta da Chibata. E essa revolta da Chibata eram marinheiros negros. Imagine você ser marinheiro e ser marinheiro negro e mesmo assim você, se cometer algum erro, você ser chicoteado. É por isso que a revolta foi revolta da Chibata. Você está prestando um trabalho para o seu país, mas pelo fato de você ser negro, você cometer algum delito, você ser chicoteado. Então, a história do Brasil, essa questão do movimento, ele é legítimo. E para o século XXI, e lembrando, viu, gente, que estamos falando do século XXI, o século XXI só tem 20 anos. Ainda falta aí 80 para completar um período de 100. Então, para esse movimento e para nós que estamos aqui no Brasil, é necessário que não seja um modismo, não. É necessário que a gente continue lá com a nossa plaquinha na internet. Vocês, rapazes e moças que estão aí fazendo esse curso de informática, que hoje vai ser isso, agora já vai ser, não tem mais como voltar. Vocês que estão fazendo esse curso, é bastante interessante, porque isso vai requerer de vocês um movimento do mundo que é globalizado e que a informação chega em tempo de minutos. Então, é necessário que os artistas negros, vou falando assim, fechando um pouquinho daqui de Salvador, ele tome partido e ele diga que vidas negras importam e que também, quando acontece alguma morte aqui, que não fique só a família na rua. A gente observa no telejornais, só as famílias, aí a gente conta 15 pessoas lá tá protestando pela morte do menino negro que morreu. É necessário que todos nós, a gente tome partido em relação a isso, porque estamos no século XXI, já avançamos muito, mas vamos avançar muito mais. Obrigada, Idália. Idália, pegando um gancho disso que você acabou de falar, você não se sente representada na arte, na cultura, no cinema? Não existe uma representação? Você não se sente representada nesse universo negro? Olha, eu vou pegar duas questões. Eu sou do tempo que quem estava na televisão falando para as crianças era a Xuxa e a Angélica. Então, a gente só observava pessoas brancas, imagine, em uma sociedade que mais de 56% são negros, a gente só via pessoas brancas na televisão falando para crianças de todos os tipos. Tinha um ditado que se dizia assim, a televisão é a babá da criança. Então, a mãe colocava a criança lá na frente da televisão e a mãe ia fazer as coisas. Quando era no programa de Xuxa, só tinha bombom. As demais eram brancas, negras. E aí nós vamos crescendo. Para mim, hoje, eu sinto muito representada. Primeiro, eu vou falar aqui pelo Bloco Afro Ilê, que tem um trabalho belíssimo, que através do Ilê, a gente percebeu que muitas pessoas começaram a ter autoestima, e eu também. Por quê? O Ilê era aquele bloco que ele veio lutando em um período que não tinha, gente, vocês que são jovens, quando eu perguntei qual é a idade dessa juventude que está fazendo esse curso, se vocês não sabem, aqui em Salvador, o bloco de trio, muitos não saíam negros. E quando saía, primeiro, para se inscrever, teria que ter o contra-cheque,
e um comprovante de residência para saber qual era o seu bairro que você morava. Então, se você morava nas periferias, não saía. E aí o Ilê, ele traz essa questão da religiosidade e da questão do ser negro. O ser negro é o quê? Que um desfile de Miss, o que é que faz? Primeiro tem modalidade de desfilar de biquíni ou desfilar de maiô, e aí aquela beleza. E o Ilê, ele traz essa questão, não, vamos fazer a deusa do ébano. Mas a deusa do ébano, ela não vai desfilar nem de biquíni, nem de maiô. Ela vai desfilar de roupa, porque precisamos mostrar a beleza da mulher negra, mas não vender o corpo da mulher negra. E aí o Ilê, ele surge lá na década de 70 e até hoje é um dos movimentos que é muito estudado no mundo todo e respeitado por essa questão. E para hoje, o século XXI, já que nós estamos falando, qual é essa representatividade? Eu faço uma crítica também, porque no livro de Monteiro Lobato, também o que dizia o quê? Eu vou falar aqui uma coisa bem rápida, que eu não sei se vocês já viram no ônibus, que sempre tem os grupos de jovens que fazem poesias. E me chamou a atenção que tem uma poesia que diz assim: Tia Anastácia está revoltada. Tia Anastácia está revoltada porque o sítio do Pica-Pau Amarelo está querendo tirar ela como otária. É ela que faz os quitutes, mas quem leva a fama é Dona Benta. Então, isso é uma crítica, gente, fantástica, porque você chega no mercado, você vê lá farinha branca, que é com o título Dona Benta. Essa é uma crítica até para os dias de hoje. Aonde é que estão os negros? E que esses negros não são representados ou não são vistos. Hoje nós temos, século XXI, temos Maju no Jornal Nacional, mas foi com muita pressão do movimento negro que conseguiram deixar Maju no Jornal Nacional. Temos cantores negros. Uma das pessoas que, quando eu cheguei na escola, na Semana da Consciência Negra, foi Isa. As jovens que estão nas escolas, elas também têm Isa muito como essa representatividade. Mas aí eu também não vou ficar falando só disso, não vou trazer para o curso de vocês. No curso de vocês, vocês que são jovens, qual é a literatura que você vê que tem um herói negro? A gente observou que saiu um filme, Pantera Negra, e que a maioria dos artistas que estavam lá eram negros. Então, isso é bom, é bacana. É bacana para perceber que pessoas negras, artistas, profissionais de qualidades estão aí. Então, dentro dessa minha representação hoje, nós temos aí o movimento de Djamila Ribeiro. Aqui em Salvador tem Carla Cotirene. Carla Cotirene, ela tem uma história lindíssima, que ela foi cordeira do Bloco Ilê. Ela disse que as pessoas só viam ela com aquela mulher do estereótipo, que era a mulher gostosa. Desculpe a expressão, viu, gente? Mas vocês que são jovens entendem essa linguagem. E Kátia Cotirene, ela foi para Steve Biko, estudou, que eu já falei aqui desse cursinho pré-vestibular, e fez serviço social. Hoje ela é doutora Kátia Cotirene, serviço social. Então, nós temos, hoje, do século XXI, eu tenho várias pessoas aí para me espelhar. Tem Thaís Araújo, que também está com um trabalho bacana na internet, falando, Lázaro Ramos. Mas, gente, eu não quero só esses, não. Ainda é muito pouco para uma população de 56 pessoas. 56 pessoas, 56% de negros no Brasil, e aí a gente observa que, e aqueles que estão aí, eu vou dar aqui um exemplo. Vocês conhecem Margareth Menezes? Margareth Menezes tem uma voz fantástica, mas Margareth Menezes não tem o alcance que outras cantoras brancas têm aqui no Salvador.
mas é uma pessoa também que eu admiro muito. Então, dentro da literatura hoje, para o século XXI, temos já porque podemos agradecer o que a esses movimentos que ele vem desde lá, porque quando a gente fala de abolição, muitas pessoas eles pensam na princesa Isabel, que se precisou dela porque era questão jurídica, tinha que assinar. Mas as pessoas abolicionistas que estavam lá trabalhando, então, precisamos saber que se hoje a professora Idália, negra de periferia, foi para a universidade, é porque muitas pessoas, desde lá, porque o negro na história ele nunca foi nem um coitadinho e ele não foi acomodado, ele tinha suas revoltas e não aceitava aquele regime de escravidão. Então, para a professora Idália dizer hoje eu fui para a universidade, eu não posso só dizer foi graças a mim. Eu tenho que dizer graças a todos esses movimentos que vêm trazendo que o negro ele é inteligente, que ele não é inferior, que ele é bonito e que ele pode estar no lugar que ele quiser. Gente, eu falo demais, viu? Então vou me dando aí um toque. Show, bacana. E dessas situações, os movimentos no ônibus, o pessoal da poesia que são ônibus, teve um certo dia que eu estava voltando para casa e entrou um jovem para esse sábado. E ele teve uma abordagem muito interessante. Eu acho que a fala dele foi mais voltada para o público jovem que estava no ônibus. E ele citou uma frase que impactou bastante. Ele contou relatos, ele fez a poesia dele, falou sobre violência policial, todos esses pontos importantes que o jovem vivencia. Eu tenho certeza que alguns alunos nossos aí, se não praticamente todos, já viveram, já vivenciaram, já assistiram. E a frase que ele falou foi o seguinte: você quer ser perigoso? Leia um livro. Eu voltei para casa pensando muito nessa frase, e, de fato, acaba que nós temos um viés de querer tirar, de esconder, talvez, o poder que um livro tem, que a educação tem, que estar em universidade pode lhe trazer. Então, conhecimento é poder, conhecimento é liberdade, conhecimento é uma forma de você também representar o seu igual. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho do que pode ser feito individualmente, o que nossos alunos podem estar fazendo para colaborar com o racismo para ser extinguido, né? Ou pelo menos afetar um pouquinho mais. Olha, tem um movimento muito bacana que a gente pode hoje pensar, que está aí, que é a Djamila Ribeiro ela atrás, e que também nesse movimento, agora com esse acontecimento dos Estados Unidos, é a questão do ser antirracista. Aí as pessoas ficam, mas o que é ser antirracista? A gente pergunta, você é racista? Não, eu não sou racista. Mas eu não sou racista, mas quando eu percebo uma ação racista, por muitas das vezes a gente diz assim, olha, eu não quero nem saber, eu vou silenciar. Aí você vai no shopping, vou falando para essa juventude que está me assistindo, me ouvindo. Quantas das vezes na escola você já observou alguma atitude racista? Você fez alguma coisa ou você silenciou? Então, hoje, esse movimento ser antirracista, não basta você ser não racista, mas você tem que fazer com que esse racismo ele não continue. Então, se eu vou dar um exemplo. Eu fui em uma loja de materiais de construção e quando eu terminei de comprar o meu material, foi no mês de dezembro, o dono desse material de construção ele me deu uma folhinha. Vocês sabem o que é folhinha? Que eu estou falando para a juventude. E nessa folhinha só tinha pessoas brancas. E sabe como eram essas pessoas brancas?
Era pessoa de olhos azuis, de cabelo bem louro. Eu olhei para a folhinha e olhei para ele. Olhei para meu esposo, que é negro também, e questionei como é que o senhor tem uma casa de materiais de construção em um bairro desse, que a maioria das pessoas são negras, e o senhor, no final do ano, o senhor pega uma folhinha que tem 12 páginas, que é de janeiro a dezembro, só com pessoas brancas de olhos azuis. Aí eu disse a ele, o senhor acha que eu vou colocar essa folhinha na minha casa? Por quê? Eu não posso ver meus pares chegar na minha casa, olhar para uma folhinha dessa e não ver a minha representatividade. O senhor deve fazer uma folhinha que tenha as pessoas, que represente as pessoas do bairro. E aí ele olhou assim para mim, meu esposo também ficou meio desconcertado. Então, é isso. O que é que nós podemos fazer para frear e barrar esse racismo? Vocês que são jovens, que estão fazendo curso de informática, outros cursos nessa área. É a gente ser antirracista, é a gente, nas mínimas coisas, quando a gente perceber que o outro está praticando uma questão racista, é a gente dizer ao outro, fulano, olha, isso não está certo. E lá na... Oi? Hã? Desculpe, pode continuar que ligou o microfone aqui, mas daqui a pouquinho eu já vou puxar um gancho para o comentário da Alana. Tá. Antes de começar a comentar aqui, falar sobre o comentário da Alana Beatriz, eu vou pedir que os outros alunos que estão assistindo a gente deixem seu relato ali nos comentários, interagem com a gente, de momentos de atitudes racistas que vocês acabaram presenciando no dia a dia e o que você poderia ter feito para ir de contra aquela atitude. Então, enquanto a gente vai comentando o caso aqui da Alana, vocês podem deixar os relatos de vocês também, tá? Então, olha lá, a Alana falou o seguinte: nas escolas e principalmente nos livros de história, deveriam ser contadas as histórias de pessoas pretas que lutaram para que hoje possa ter. Desculpa, gente, que eu sou meio cego, a gente está ali. Que possa ter essa liberdade e não apenas as pessoas brancas que são ditas como fortes. Porque nós sabemos o quanto o nosso povo lutou por isso, mas não é mostrado. É a questão da representatividade que a gente já conversou, um comentário muito interessante da Ana, e sim, faz muito sentido o que ela trouxe para a gente, porque é difícil você acreditar que é possível você estar evoluindo, crescendo, estando em uma posição de poder, se você não se vê lá, se você não se vê representado. Então é muito importante que a gente comece a ficar de olho nesse assunto. Você quer comentar? Você consegue ver o comentário, Dália? O comentário eu não consigo não, mas eu entendi a questão. Como é o nome da aluna? Alana Beatriz. Alana, olha, no livro de história, esse seu questionamento é plausível, é lindo. É dessa forma que a gente constrói a história. Quando eu fui para a universidade, essa era a minha pergunta. E eu ficava atrás dos professores, por que a gente não vê lá a questão da história do negro, das pessoas no livro, não vê. Aí ela falou, aguarde que você vai estudar uma disciplina chamada historiografia. O que é a historiografia, Elana? A historiografia é a escrita da história. É como essa história é contada. Então, por um bom tempo, a história ela visava muito dentro da corrente do positivismo. Só se escrevia sobre reis, sobre rainhas, pessoas influentes na sociedade. Então, em todo o mundo, as pessoas que estavam em trabalho braçal ou negras, dentro dessa história, dessa escrita, ela não tinha nenhuma representatividade. A partir do ano de 1929, com o movimento dos análises na França, começou esse questionamento. De que forma é que nós vamos contar a história? E aí foram agregando outras
profissões para dar conta dessa escrita da história. Então, dentro da questão de história, foi entrando a psicologia, a sociologia, a geografia, outras disciplinas. E, a partir daí, até hoje, estão se construindo histórias diferentes. Esse meu curso de História Pública da Bahia, no curso de pós-graduação, os professores fizeram uma provocação. Qual é o trabalho de conclusão de vocês? Vocês vão falar sobre o quê? Então, é história regional. Dentro dessa história regional, aí vai contar a minha história, vai contar a sua, vai contar das demais. É a história cultural. Então, o movimento dos análises ele foi trazendo essa possibilidade para a gente contar outras histórias, porque antes a gente não via. Qual era a história que a gente via? O negro que veio da África e chegava aqui, era escravizado. Não se falava nem dos levantes, não se falava nem que os negros não gostavam de estar ali, porque via o negro como que o negro é sem alma. O negro é aquele que é o objeto. Vou dar um exemplo. O negro, o homem, a mulher, a criança, era como se fosse 1 quilo de feijão. Está lá na prateleira do mercado, a pessoa vai lá e compra. Então, essa pessoa ela não tem nem alma, não tem voz. E a partir desses movimentos é que vai trazendo, instigando os historiadores e pesquisadores a pesquisar e entender essa história. Então, hoje nós temos uma gama de pessoas trabalhando na Universidade Federal. Existem pessoas que estudam até os dias de hoje como foi. Se antes a gente não via na literatura, só sabia que era negro e a gente ainda tinha uma nomenclatura. Escravo. Hoje a nomenclatura dos livros novos está lá escravizado. Por que escravizado? Porque subtende que esse ser humano ele não nasceu escravo. Ele foi submetido a essa condição. Então, ele hoje, se você for olhar lá depois, já vou deixar aqui uma tarefa, que diz que todo professor deixa uma tarefa. Pegue um livro de história hoje, do século XXI, e você vai observar lá que não tem falando escravo, é escravizado. Então, não se via essa história, mas dentro da academia, e já tem muitos livros falando sobre essa questão do escravo, do escravizado. Por quê? Vinha da África, chegava aqui, não sabia seu nome, não sabia qual era a sua cultura, se dentro da questão política, o que era que ele era lá na África. Até pouco tempo, muitas pessoas falavam de África como se a África fosse um país. Não se falava que a África era um continente e que tinha mais de 54 países. Então, esse posicionamento da história e o que você perguntou foi ótimo, porque isso significa que você está dentro desse movimento de fazer o mundo menos racista. É você olhar para o livro e dizer, não tem meus pares aí, não. A minha questão foi essa, com a minha pesquisa da pós-graduação, eu também fui escrever com coisas que eu não via no livro, nem nos artigos. A minha pesquisa de pós-graduação é as rezadeiras de Santo Antônio, do bairro São Gonçalo do Retiro. Eu queria falar dessa tradição. E aí muitas pessoas me falaram, mas Idália, você quer ser professora universitária? Eu disse, quero. E com esse tema, e aí a professora, eu conversando com ela, eu falei, aí eu também falei, né? Porque quando você vai para a universidade, que você vai pegando um pouco de conhecimento, você tem que argumentar. E aí eu falei, peguei a disciplina historiografia e entendi que a escrita da história ela pode ser diferente, a gente trazer nossos pares para o livro didática e para o mundo. E aí as pessoas falaram, mas Idália, a tradição de Santo Antônio é mais de 800 anos. Aí eu disse, mas só que eu não quero falar do Santo Antônio, eu quero falar das mulheres que ajudaram essa tradição a chegar a 800 anos. Então, o meu trabalho é sobre gênero, falando de mulheres, mulheres negras, mãe de família,
que mora na periferia e que mesmo assim ela tinha esse dom de ser uma sacerdotisa, de comandar uma reza. É isso que é o nosso dever. O nosso dever é isso que você está fazendo aí. É você questionar e você ir em busca do seu questionamento. Hoje, as novelas ainda insistem em colocar lá a história do rei. Tem uma história aí, uma novela aí que está passando agora. Gente, a gente só vai viver sobre a história da monarquia e a minha história é a sua, porque somos agentes de história. E é isso que nós fazemos. É em sala de aula, hoje está trazendo esse olhar, é fazer o aluno, quando você diz assim, no livro hoje não tem isso, no livro eu não acho isso, mas eu creio que a sua professora, em algum momento, ela lhe deu uma dica, ou hoje a tecnologia que está tão avançada, você assistiu em algum lugar ou fez alguma leitura e começou a fazer a sua crítica em relação à sociedade. Parabéns, viu? Você está muito bem. Isso significa que você está atenta à nossa sociedade. Dália, falando de sociedade, como é que a gente acaba com a sociedade racista? Na sua opinião, como é que a gente acaba com essa visão ou com esse tipo de criação racista? Podemos pensar que podemos barrar essa questão com políticas públicas, sair do lugar de conforto, do silêncio e começar a falar. Mas para falar isso, para a gente barrar com o racismo, a gente tem que entender o que é o racismo estrutural. O racismo estrutural é a gente perceber que o Brasil em si ele foi, vou dizer, forjado, né? Ele foi forjado, ele foi construído em cima dessa máxima que as pessoas brancas, a elite branca, ela tem prioridade. Aí nós vamos observar que eu não vou falar muito sobre isso, porque observando os outros temas das outras segundas-feiras, isso já foi dito demais. Mas a gente observa o quê? Quem foi que veio para cá e disse que descobriu o Brasil? Aí chegou aqui, encontrou os indígenas, depois trouxe os africanos, com aquela teoria que o homem negro ele não tem alma. Depois começa com o processo de eugenia, de deixar o Brasil mais branco, e que a teoria que com 100 anos não existiria mais negro aqui. E aí, dentro dessa abolição, não criou umas políticas públicas de educação para todos, entendendo que naquele momento todos seriam brasileiros. Então, uma política de educação para todos, então os negros ficaram de fora. A questão das posses de terra, os negros ficaram de fora. O que foi que sobrou para os negros? Hoje, nós, eu, você, qualquer um, a gente pode se dizer, considera primeiro passo, a gente considera assim, eu sou racista. Aí vocês vão se sacudir na cadeira. Não, eu não sou racista, não. Mas eu vou dar aqui um exemplo que a gente vive nessa sociedade e a gente aprendeu assim, mas estamos desaprendendo. Vou dar alguns exemplos, o que está incutido em nós, na nossa mente. Quando a gente vai no médico, no hospital, quem é que a gente espera ser o médico? É o branco ou o negro? O que a gente aprendeu desde pequenininho, indo para o médico, a gente só vê médico branco. E aí, quando a gente chega no hospital, que a gente pergunta quem é o médico, aí aparece lá o negro. Aí a gente olha para ele e diz, eu estou esperando um médico. Acontece isso, gente? Aí você vai numa agência bancária, quem está lá no lugar de poder, o gerente. Esse homem é o quê? Branco. Aí você chega lá, quero falar com o gerente, não sei o que, aí chega uma pessoa negra, assim, olha, aí bota a mão nas cadeiras, aí diz, olha, eu estou aqui para falar com o gerente.
E ele está dizendo, sim, senhora, pode dizer o que é que a senhora... Não, eu estou esperando o gerente. Então, significa que ele está esperando o homem branco. Aí eu vou dar um exemplo meu. Você chega na escola, nos primeiros dias, gente, não é só o aluno que chega tímido, não, viu? Professor também é humano, o professor chega tímido. Aí você chega na sala de aula, não é nem na sala de aula. Você chega na secretaria para se apresentar. Aí a atendente está lá e ela diz assim, diga aí, mãe, é o que a senhora quer, mãe? O que foi que aconteceu com seu filho? Aí você diz, aí eu digo, eu sou a professora Idália. Oh, professora Idália. Aí vai para a sala de aula. Quando chega lá, o aluno ele já está tão acostumado a ver um professor branco que até o aluno aceitar que aquele professor, homem ou mulher negra, é professor também é difícil. Então, nós vivemos dentro de uma sociedade que a todo tempo foi mostrado para a gente que quem está no lugar de poder é o branco. Então, como fazer para não ser racista? Então, tem que ter, primeiro, escola, políticas públicas educacionais, como tem a cota. Dentro dessa questão, organizar a escola pública para ter uma escola de qualidade, para que os alunos possam competir de igual com as escolas particulares. Fazer barrar, hoje não tem mais o silêncio, como eu já dei o exemplo aqui. Se a gente observar que tem alguém que está cometendo um ato de racismo, a gente lembrar ele, fulano, você está observando o que é que você está fazendo, e cobrar dos gestores. Os gestores, eles são responsáveis por essa nação. Não é possível que o prefeito, que o governador, que o presidente, ele não entenda. Você pensa que ele não sabe da história do Brasil? Ele sabe sim. E por que não faz diferente? E por que não muda essa estrutura de lugar que eles estão? Porque para eles é agradável. É agradável ficar nesse lugar, saber que 56% da população é negra, mas no curso de medicina só existe 2 alunos negros. E que esses alunos negros eles vão penar lá para poder sair da universidade, porque existe a injúria racial. É o tempo todo o aluno branco dizendo, o que você está fazendo aqui? Alguns professores que estão lá, aqueles professores bem antigos, está o tempo todo maltratando o aluno negro, que acontece isso. Uma aluna aí para o curso de economia. Olha que eu estou falando dos cursos, porque se vocês forem pegar o ranking, para cada curso, ele vai lhe dizendo se esse curso é de elite ou não. Então, curso de medicina, curso de farmácia, dentista, advogados. Então, é dentro dessa possibilidade que o poder público ele tem que entrar. Porque, observe aí, existem vários movimentos negros, já citei alguns movimentos aqui de Vidas Importam, nos Estados Unidos também já teve vários, na África do Sul, mas esses movimentos eles têm que estar caminhando junto com aquele que rege a nação, para que políticas sejam colocadas para ter uma igualdade. Igualdade não é a gente ser sempre dizendo o outro, concordando com o que o outro está falando. Igualdade de direitos é ter um SUS amparado, assim também como os hospitais particulares são. Porque a maioria das vezes, quem é que frequenta o SUS? E aí a pessoa vai lá procurar um exame só daqui a 1 ano. Enquanto a elite branca tem o seu plano de saúde. Eu estou dizendo elite branca, gente, porque eu não estou contando. Claro que dentro dessa sociedade hoje já existe famílias negras que têm uma condição de vida maior, mas nós estamos falando de racismo e principalmente racial, que envolve a cor da pele. Eu vou me esconder aonde?
Aqui eu já está dizendo. Eu posso até chegar aqui para você e dizer, bom dia, gente, eu sou Dália, mulher militante negra, mas eu preciso dizer que sou negra? Não, você já está vendo que eu sou negra. Então, não é caminhar só, é caminhar com os poderes públicos. É por isso que diz que hoje, para a gente votar em vereador, votar em senador, votar em prefeito, as pessoas precisam ler atenta qual é essa sua plataforma, o que é que ele vai fazer em relação a essa população. Porque a gente não pode só votar a gente, pensando no individual, nós temos que votar pensando no coletivo, porque se a sociedade ela muda e muda para melhor, eu penso que é dessa forma que nós vamos começar a barrar esse racismo. Bacana, você trouxe aí, né, várias propostas de forma social, de uma forma mais abrangente de como a sociedade pode agir. Só que acaba que os nossos alunos, às vezes, têm um pouco de dificuldade, até os pais ou mães que estão assistindo a gente também têm esse pouco de dificuldade, de ver essas atitudes como algo distante, infelizmente acaba acontecendo, que é essa ideia de tomar uma iniciativa, de começar um movimento, ou até mesmo de participar de um movimento, acaba sendo um pouco não levado em conta por pensar em ser algo distante. Então, como indivíduo, no dia a dia, né, além da questão política, o que é que pode ser feito nessa questão da vigilância, de estar sempre atento? O que é que, como indivíduo, no dia a dia, pode ser feito para ir de contra ao racismo? Olhe, esses alunos hoje, nossos alunos, ele tem uma coisa que às vezes os mais velhos não têm, que é a questão de você se lançar. A juventude ela não tem medo de se lançar. Então, hoje a gente tem uma ferramenta muito grande que é o celular, que é estar conectado com as tecnologias. Então, vou dar um exemplo. Se você está assistindo a televisão, a novela, e aí também já é um dever de casa. Você vai observar que nessa novela só tem branco. Você vai fazer o quê? Você vai continuar dando audiência a essa rede que só coloca pessoas brancas? Você tem a possibilidade de mudar de canal, ou você tem a possibilidade de chegar lá no seu Face. A juventude aí, eu acho que Face já é obsoleto, mas no Instagram e começar um debate. Porque na novela tal só existe pessoas brancas, cadê os negros? Só existe um. Esse negro que está lá na novela, ele só tem que fazer papel de ladrão ou de ladra, só tem que fazer papel de doméstica. E outra coisa, gente, que uma coisa que vai deter o racismo que é na prática hoje, é a gente nós que somos negros, a gente tem que ter. Vou pegar um aqui para a gente, vou mostrar aqui. Aqui é um livro, certo? Precisamos ler. E aí eu vou dar um outro exemplo que é da questão da escola pública e particular, porque eu ensinava escola pública e particular. Mas eu vou dar um exemplo aqui. O aluno e os pais de aluno, ele tem que entender que o professor não é inimigo dele. Isso é um ponto. Já quando ele entender que o professor não é inimigo deles, é a gente se conectar com a literatura e sentar para estudar. Porque, às vezes, nós ficamos muito no externo, mas não no interno. É necessário hoje que esses alunos que estão aí profissionalizantes no curso de vocês, eles parem um tempo para estudar. Estudar é se conectar com o conhecimento, e o conhecimento ninguém tira. E com conhecimento você pode barrar o racismo e o outro vai entender que você está falando sério. Então,
O barrar o racismo é nas pequenas coisas. É você já ouviu falar do Black Money? É um outro movimento que diz assim, compre na mão de uma empresária, de microempresário que também é negro. Observe no seu bairro se tem pessoas produzindo e você compre na mão dele para você movimentar o seu dinheiro e movimentar o dinheiro dele. Ou seja, porque às vezes nós que moramos em periferias, nos nossos bairros, existem várias lojas, mas a gente só quer ir para o shopping. O jovem que gosta de estar lá no cinema, gosta de estar na lanchonete, que eu não vou dizer aqui o nome para não fazer propaganda. No seu bairro também tem, mas a sociedade prega o quê? Que precisamos sempre mostrar aparência, que nós podemos, que nós temos, que nós precisamos estar com roupa de marca, que só a roupa de marca A, B e C é que tem valor. Mas, quando a gente pensa assim, a gente está dando o nosso dinheiro a quem já tem, a uma elite privilegiada. E, às vezes, você está aí com o seu produto, o jovem hoje é muito dinâmico. O jovem vende de tudo e gosta de vender, então, procure trabalhar, ajudar o outro e chame o outro também para ajudar. Trabalhar com aqueles que também são negros e que têm um comércio e que às vezes a gente não dá ligança, a gente prefere estar. Então, na prática, é fazer coisas poucas. É na prática, é quando você chegar no shopping, que o segurança começar a te seguir, você não fica andando para lá e para cá para mostrar, você diga a ele, se aproxime. É difícil, mas diga a ele, eu estou aqui para comprar, então não precisa ficar aqui me seguindo não, porque eu não sou ladrão nem sou ladra. Entendeu? Então, e outra coisa que eu digo, você que é jovem, que está aí trabalhando com a informática, com a tecnologia, vocês podem estar na internet fazendo esse movimento. Crie um blog, abra uma página de Facebook, vá lá no Instagram, pelo seu Zap, comece a pegar coisinhas pequenas e lançar na sociedade para que ela possa refletir. E a mãe que está aí acompanhando esse filho, é o que essa mãe está fazendo. A partir do momento que ela coloca seu filho para se qualificar, para ter uma profissão, para ganhar o conhecimento, isso também é você barrar o racismo. Pronto. Muito obrigada, Dália. Para finalizar, você acha que o jovem hoje em dia ele está mais consciente do papel dele nessa sociedade? Eu penso que sim. Eu penso que sim, porque uma das coisas que nós podemos observar que quem está hoje nas redes sociais são os jovens. Eu vou dar aqui um exemplo. Na questão do Big Brother, quem foi que ganhou o Big Brother? Quem ganhou o Big Brother, para votar, precisa estar atento à internet. Mas pessoas que são lá da década de 60, de 70, que já têm lá seus 40 anos, 50 anos, elas não estão muito preocupadas em estar assistindo o Big Brother. Então, quem assiste o Big Brother são jovens. E com toda a investida da televisão, eu também não vou dizer o nome, né, que eu já falei aqui o nome do programa, para que um negro não ganhasse esse dinheiro, ganhou. E essa negra era o quê? Médica. Eu vou dar aqui, já que é para finalizar, eu vou falar sobre assim. Tem um filósofo Heráclito que ele diz assim: o homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio. Isso significa o quê, professora?
dentro de alguns pensamentos, é que a água do rio, ela a todo momento ela está se renovando. Então, se a pessoa adentrou o rio, aquela água passou, ela não vai voltar mais. Então, é a questão da mudança. Essa sociedade do século XXI, os jovens, eles estão mudando, eles estão atentos. Observe aí o que foi que a aluna perguntou. Observe aí, por que nos livros não existe, então é você estar atento. E eu digo assim, a mudança ela acontece no momento que o outro começa a falar. E eu digo a vocês, o curso de vocês estão de parabéns de estar trazendo essa demanda com esses jovens, porque são esses jovens, quando eu perguntei qual a idade desses jovens, porque, gente, são vocês que amanhã vocês podem ser vereadores, podem ser senadores, deputados, presidentes, médicos, o que vocês quiserem ser. Mas, a partir do momento, quando terminar esse encontro aqui, que você, ou sua mãe, ou o professor que estiver aí assistindo, ele não vai ser mais o mesmo. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Quando você ligar a televisão, você vai observar e vai dizer, olhe. Aí quando você vai, cadê o negro ali naquela aula da professora Idália e do curso de profissionalização? A gente ouviu dizer o quê? Que era para a gente observar se existia negro nesse lugar. Então, os jovens de hoje, eles estão nos movimentos. E a gente não está vendo em grande parte, porque com a pandemia, todos realmente têm que ficar em casa. Quem pode ficar em casa. Mas também eu creio que, de acordo com o que está acontecendo no mundo, se não fosse essa pandemia, o Brasil estaria, olhe, como diz a palavra, né, pegando fogo. A juventude está na rua. Porque sempre é a juventude que vai trazer esses elementos para a sociedade, aparato naqueles que já vieram antes. Então, o curso está de parabéns. É uma temática que realmente é longa, por mais que a gente diga que ficar sentado é um papo cabeça, e para os meninos que estão aí, várias idades, é a todo tempo, gente. Precisamos lutar e precisamos mudar. A todo tempo eu também estou lutando, a todo tempo quando eu tenho a possibilidade de estar em sala de aula, trazendo para esse jovem essa possibilidade de mudança. E o jovem hoje, ele realmente sim, ele está querendo, por mais que a gente diga, o jovem faz tudo ao mesmo tempo, e Esses jovens de hoje, eles nasceram na tecnologia. O jovem consegue estudar, ouvir música, escrever tudo ao mesmo tempo. Então, isso significa que está com a mente aberta, a mente fresca, para questionar essa sociedade. E para, assim, terminar essa minha fala, se não falo de mais gente, na questão da violência, desses movimentos, estou dizendo assim também para os pais, da violência, do movimento de estar trazendo essa possibilidade desse policial não estar fazendo essa investida na juventude, é a gente cobrar do Estado. Sabe por quê? O policial que está lá em ação, ele não responde só. E a nossa sociedade, às vezes, nos engana. Ela diz assim, vou punir o policial vai perder seu emprego, mas no outro dia a questão continua. Então, para esse jovem que está aí, está mudando, essa mãe, esse pai, não tenha medo, não. Não tenha medo de capacitar o seu filho. Não tenha medo de dizer ao seu filho, você é bonito, você é belo, seu cabelo é lindo, seus olhos é lindo. E digo assim para os rapazes, vocês precisam olhar mais para as mulheres negras, os rapazes que é dentro dessa sociedade que prega para a gente que é a mulher branca, do cabelo na cintura, a jovem, estou dizendo isso que eu vejo isso nas escolas, é uma reclamação que os meninos em si, quando passa tem uma menina branca na escola, ele está o tempo todo dando risada, brincando, pagando lanche, mas quando tem uma negra, eles começam a colocar apelido, falar mal da menina,
dizer que a menina é isso e aquilo. Gente, nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros. E o colorismo, ele vem dizer isso. O racismo, ele tem várias formas. Uma das formas é separar, é dizer que mesmo dessa gama de homens e mulheres negras, umas têm a pele mais claras, homens têm peles mais claras ou pele mais escuras, mas somos todos iguais em relação à raça, somos negros e precisamos estar atentos. E as mães que estão me ouvindo, também tem aquela questão, quando o jovem chega em casa com a menina negra, ela pergunta, olha, meu filho, eu senti que essa menina não é para você. Alguém aí está dando risada e está lembrando disso? Se não tiver, pergunte a alguém, meu filho, eu senti. Aí vai para o sentimental. Ô, meu filho, eu senti que essa menina não é para você. Aí eu lhe digo, vivemos em uma sociedade do racismo, que só é a mulher branca que serve para seu filho? Não, somos brasileiros e precisamos pensar sobre as nossas questões. É isso aí. Poxa, muito obrigado, Déia, muito obrigado de coração pela sua participação, por compartilhar esse conhecimento com a gente. Obrigado também a todos que assistiram ao nosso painel. A gente já vai estar finalizando aqui, infelizmente o nosso tempo já está até esgotado, já está passando um pouquinho do limite. Dá para ficar aqui o dia todo falando sobre isso. Mas é importante que vocês lembrem das atividades de casa que a professora passou, pensem sobre isso, se critiquem o tempo todo e fiquem espertos. Esse foi o 4º episódio da nossa temática. Todos os outros estão disponíveis online no YouTube, se não me engano. No YouTube, produção que mandou para mim. Então procurem, vão dar uma estudada, inclusive, o material está super bacana, didático. Tivemos outros convidados, outras convidadas. E mais para frente, esse mês agora, a gente vai estar trazendo uma nova temática super importante para vocês também. Então fiquem de olho no WhatsApp e no Instagram das unidades CEDASP. Bom, muito obrigado a todos que participaram. Considerações, Gires? Gente, muito obrigada pela participação. Não deixe de assistir os próximos painéis. A gente ainda não sabe qual vai ser o tema, mas, por favor, participem. É muito importante. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.